Olá pessoal, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos agora na lição de número 5, a lição de jovens, onde estaremos falando sobre um tema importante. Estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Provérbios, alguns pontos específicos, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a preguiça. Sou o professor Marcelo e aqui no canal eu tenho comentado as lições de adulto e também a lição de jovens da nossa EBD. Você que está chegando agora ao canal, quero convidar você a estar se inscrevendo para estar nos ajudando. Também compartilhando o vídeo se você gostar, está dando seu like, ativando o sininho para receber as notificações e se tiver alguma dúvida também, poderá estar falando conosco nos comentários. Quero convidar você a ficar até o final do vídeo para juntos estudarmos esse importante assunto. Desta vez, vamos falar sobre a preguiça, um tema interessantíssimo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O tema da lição é a proteção contra a preguiça, a lição de jovens, que será ministrada no dia 3 de novembro de 2024. Texto principal: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente, O livro de Provérbios trabalha muito sobre o tema da preguiça. A preguiça nos paralisa, mas o trabalho é a diligência, e a diligência nos faz perseverar. Então, vamos estar fazendo sempre esse contraste entre a preguiça e a diligência, a pessoa que não tem preguiça, que não vive uma vida ociosa, uma vida preguiçosa, Isso muitas pessoas que vivem na preguiça, quando chega lá na frente, ele se arrepende, porque o preguiçoso ele perde muitas oportunidades, Como diz ali o textual, ele nunca vai assar a sua caça, porque ele não tem disposição de ir atrás, não tem disposição de buscar. Então, se ele não tem disposição de buscar, ele não vai ter, Então, nós vamos trabalhar isso aí, desse aspecto aí. Os objetivos da lição: compreender a advertência bíblica contra a preguiça, mostrar as consequências da preguiça, saber como podemos nos proteger da preguiça. Então são 3 pontos importantes, Primeiro eu vou mostrar o que é preguiça de acordo com a Bíblia, essa advertência que a Bíblia me dá. Depois a consequência, que é desastrosa para o preguiçoso, é catastrófica a consequência para o preguiçoso, e como podemos nos proteger dela, E o melhor remédio para a preguiça é o trabalho, é a disposição de correr atrás, Vamos aí. Nesta lição falaremos sobre a preguiça, veremos os males que ela traz, o que a Bíblia diz a respeito, como combatê-las, veremos a preguiça relacionada ao trabalho e o nosso dia a dia. Então a gente vai ver aí, como já falamos, o perigo que a preguiça traz, a consequência que ela traz para nós. É uma advertência contra a preguiça. Informações iniciais. O livro de Provérbios tem diversas advertências para o homem em relação à preguiça. Os prejuízos que causa como é definido um preguiçoso. Então o livro de Provérbios ele vai trabalhar, ele vai mostrar o que é a preguiça, a advertência contra ela, ele vai mostrar o que vai acontecer com a pessoa que vive na preguiça, O livro de Provérbios ele trabalha muito esses temas para a vida. Nós falamos sobre moralidade sexual, Agora fala sobre isso aqui. Ele fala muito também sobre a mentira, Falando como proteger o coração. Então o livro de Provérbios é muito rico nesse tipo de assunto. Então nós vemos aqui hoje mostrando que a advertência em relação à preguiça, porque se a pessoa não for advertida, ele vai deixar o tempo passar, e quando ele chegar lá no final, ele vai pensar assim: nossa, eu poderia ter feito isso, eu tive a oportunidade de fazer, mas o prefeito não quis fazer, e depois vai arcar com a dependência de alguém, inclusive. Por quê? Porque ele tentou buscar e não conseguiu, ou não quis buscar, depois vai precisar que alguém o ajude, Quantas pessoas que perderam muitas oportunidades na vida por causa da preguiça, porque não quis correr atrás. Existe uma diferença entre ter preguiça e ser preguiçoso. A preguiça consiste na indisposição para fazer qualquer esforço, na indolência, no ócio. Acontece que de um dia andarmos com preguiça, o que não caracteriza ser preguiçoso. Não justifica, mas pode acontecer. O que eu quis dizer isso aqui? Porque existem momentos, todo mundo já passou por isso, então você levantar de manhã, você aquela preguiça, não está a fim de trabalhar hoje, mas você vai. Isso é combater a preguiça, Agora, o que é o preguiçoso? É que ele fala assim: eu não estou a fim de trabalhar hoje, ele não vai. Amanhã ele fala também: eu não vou hoje não. Também não vou hoje não. Quando está aqui não, ele não quer mais saber de trabalhar. Então todo mundo tem um momento da sua vida que ele tem preguiça. Ninguém levanta todo dia disposto, Isso é mentira. Você vai lá, todo dia eu levanto disposto para trabalhar. Não tem dia que você levanta e não quer nem levantar da cama. Tem dia que você acorda, melhor dizer, Você acorda e não quer nem levantar da cama.
mas você levanta porque tem compromisso, porque uma das coisas que faz você vencer a preguiça é o compromisso, né? É a responsabilidade. Se você é uma pessoa responsável, ainda que venha aquela indisposição para levantar, aquela indisposição para fazer algo, você vai fazer porque você visa o futuro, uma coisa que o preguiçoso não consegue ver. O preguiçoso só vê o presente, e ele acha que amanhã vai dar tudo certo, ele acha que amanhã vai melhorar. Não, então eu preciso ter cuidado, né? O preguiçoso, ele só vê o presente. Aquele que tem responsabilidade, ele vê o presente, mas ele vê o futuro. Então, o fruto do meu trabalho é a força motriz, né? O bônus que eu vou ter no meu trabalho é a força motriz para eu não ter preguiça. Então, por exemplo, eu quero ter dinheiro, trabalhando eu vou conseguir. E quando eu ter o dinheiro eu vou lembrar que é porque eu trabalhei. Então, isso é força motriz. Ninguém trabalha por esporte, né? Apesar, eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, é lógico, né? Tem gente que gosta do que faz, mas se ele pudesse ganhar o mesmo salário sem ter que trabalhar, tenho certeza que ele faria isso, né? Porque ter que aguentar encheção de saco de patrão, ainda que o serviço é um serviço legalzinho, mas se ele pudesse ganhar o mesmo salário sem ter que sair de casa, com certeza ele ia optar por não sair de casa ou fazer outra coisa, né? Porque senão você cai no ócio, a mesma coisa. Então a preguiça, para fechar aqui com chave de ouro, a preguiça aos olhos de Deus é pecado. E Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Se a pessoa é preguiçosa, não tem como Deus abençoar. Porque a primeira coisa que Deus falou com o homem no jardim do Éden era para que ele cuidasse do jardim, né? Então cuida do jardim, né? Então se ele não cuidar, o jardim não ia ficar bonitão, limpo, igual era a casa dele, né? Cuida da sua casa, né? E às vezes o preguiçoso é dessa maneira. A Bíblia diz que o preguiçoso esconde a mão no peito e enfada a lavar a própria boca, né? Porque tudo para ele é pesado. Então acontece algum dia você levantar com preguiça, né? Eu falo por mim, já aconteceu de algum dia eu levantar assim, nossa, que preguiça para sair de casa, que preguiça, quer ficar só quieto. E às vezes, algumas vezes você pode até se dar esse luxo de fazer isso. Isso não é pecado, desde que você não esteja prejudicando ninguém, não esteja prejudicando o seu trabalho, você tem um compromisso, ou porque você não pode, né? A pessoa que tem um compromisso tem uma tarefa a cumprir e ficar em casa. Mas se você, igual eu já trabalhei muito por conta própria, então eu podia trabalhar, né? Se eu quisesse faltar, não tinha problema, ainda que eu nunca fui de fazer isso, mas se eu precisasse eu não prejudicaria ninguém, né? Agora prejudica a mim mesmo, porque eu deixo de ganhar. Mas quando você faz isso e prejudica outras pessoas, aí você comete pecado, né? Então, nem sempre quer dizer que uma pessoa que é preguiçoso, que tem um momento de preguiça, ele é um preguiçoso. O preguiçoso não se envolve em qualquer ocupação, é apenas um parasita que pensa que os outros precisam sustentar. Quando tem que fazer algum trabalho, ele se esquiva ou arruma alguma desculpa para não fazer. Então, aquela pessoa que ele acha que alguém tem que sustentar ele, né? Alguém tem que pagar as contas dele, ele acha que ele tem que ver as custas dos outros, né? É nessa situação que muitos viram pedintes, muitos viram moradores em situação de rua. Por quê? Porque ele não quer trabalhar e acha mais fácil sair por aí pedindo ajuda, né? Tem muita gente aí fora aí que não está na rua, não é porque não teve apoio familiar, não é porque não teve saúde, é porque realmente não quer trabalhar, né? Aí vai para a rua viver sem trabalho. A pessoa preguiçosa é um dos casos humanos mais lamentáveis que existem. Algumas pessoas em situação de morador de rua caíram nessa situação devido à preguiça, né? Então o cara não quer trabalhar, ele começa a tentar atirar para todos os lados, e tudo que ele faz, é interessante que o preguiçoso, tudo que ele vai fazer para ele está ruim. Se ele vai estudar, é muito longo. Se ele vai trabalhar, o trabalho é pesado, o trabalho é árduo, né? Tudo para ele está ruim, ele nunca consegue ver o fruto do seu esforço, ele consegue ver o esforço, né? Se eu estou estudando hoje, é uma longa caminhada, mas eu vou colher isso lá na frente. Se eu estou trabalhando hoje, o meu trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho que me desgasta, mas lá na frente eu vou colher o fruto desse trabalho. Mas o preguiçoso não consegue ver lá na frente, ele só vê o presente, ele só vê o sofrimento. Então por isso que ele não prospera, por isso que a vida de um preguiçoso não dá certo. Algumas, né, pessoas importantes que eu trouxe aqui, comentários, né? Nós temos que Lord Chesterfield, um político escritor em inglês, ele diz: o ócio é apenas o refúgio das mentes fracas, o feriado dos insensatos, né? Então é um feriado de mente fraca, feriado dos insensatos. Então a preguiça é uma desculpa, um refúgio para a pessoa insensata, né? Segundo a ideia dele. Henry Ford, que é o fundador da Ford, ele fala: não há lugar para o ocioso na civilização. Nenhum de nós temos o direito à preguiça. Olha que interessante.
ele, né, da montadora Ford, segundo ele, nós não temos direito à preguiça. Por quê? Porque, imagina, a preguiça, ela atrasa a sua vida. Imagina as pessoas que dependem de você. Imagina a sociedade, né? A sociedade depende da produção, né, humana para ela sobreviver. E se a pessoa cair na preguiça, ele vai ser um parasita. Ele vai produzir nada nessa vida. Então, é isso que ele quis dizer. Nós não temos direito à preguiça. A ideia dele, né? Benjamin Franklin, considerado o fundador dos Estados Unidos, né, politicamente falando, a preguiça anda tão devagar que a pobreza não demora a alcançá-la. Né? Olha que interessante. O cara que vai ficando preguiçoso, né, ele fica tão preguiçoso que quando assusta que não, a Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços. Está lá em Provérbios. Nisso vem a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Então, a preguiça leva à pobreza, leva à necessidade. Às vezes você vê pessoas, né, às vezes, não estou fazendo julgamento, mas você vê pessoas na rua vendendo as coisas, né, pessoas idosas, aí você fica pensando, será que ele não teve nenhuma oportunidade na vida de estudar? Será que não teve nenhuma oportunidade na vida de um bom trabalho? Muitas vezes teve, não estou dizendo que são todos, mas você vê pessoas idosas, né, em situação de rua, vendendo coisa nos faróis. Aí você pensa, será que não tem oportunidade? Muitas vezes eles tiveram, mas foram preguiçosos, não quiseram correr atrás, não quiseram estudar, não quiseram aprender uma profissão, e depois vai viver o resto da vida mendigando, né? Infelizmente, é a natureza do preguiçoso, o final da vida dele é mendigar. Então, se não quiser mendigar, corra atrás enquanto é tempo. Provérbios 6, versículos 6 a 11, né? A advertência contra a preguiça em Provérbios 6 traz, na verdade, o estímulo à prática de virtudes da diligência e do trabalho, uma vez que a preguiça contraria a ambos. Por isso, o sábio se volta para a natureza e por meio da observação da formiga. Então ele fala que, olha que interessante, ó, a advertência contra a preguiça em Provérbios 6 traz, na verdade, o estímulo à prática de virtudes da diligência e do trabalho. Estimular o homem a trabalhar, né, e mostrar a sua capacidade. Uma vez que a preguiça é contra a diligência e é contra o trabalho, né? Então, todo mundo que... É muito comum você encontrar pessoas que não gostam de trabalho. Vou até falar um negócio interessante, que a gente vê isso muito também no meio evangélico. Tem pastores que viraram pastores porque eles não queriam trabalhar. Então, como eles queriam estar na igreja, eles fizeram unir o útil ao agradável. Não sabemos qual que é o útil e qual é o agradável, mas existe muitos aí que entrou para o ministério porque não gostava de trabalho, não quer trabalhar, e ele não querendo trabalhar, o que ele faz? Então ele vai para a igreja, que ele vai fazer o que ele gosta, quer estar na igreja, ainda vai receber por isso, né? Então temos que tomar cuidado, porque a gente precisa produzir sim, né? Paulo foi o maior missionário que existiu, mas ele fabricava tenda para não ser pesado a igreja, ele não tinha preocupação de ficar só por conta do ministério, ainda que ele foi questionado em relação a isso, mas ele falou, aquele que não trabalha, que também não tenha direito de comer. Olha que Paulo foi radical, né? Quem não trabalha também não come. Então, se você não é um trabalhador, não quer produzir nada, você não merece nem a comida que come, né? Não estamos falando aqui de pessoas desempregadas. Não estamos falando aqui de pessoas que ainda não conseguiram se acertar na vida. Estamos falando de pessoas que não estão correndo atrás. Se você é um preguiçoso, você não tem direito nem à comida que você come. Você não merece a comida que você come, na verdade, né? E ele vai ficar formiga. Ela fala que ela não tem patrão, ela prepara o seu pão certinho no verão, né? E o sábio, ele observa a natureza e vê como que a formiga é. A formiga poderia, né, ficar quietinha no canto dela, mas ela, no tempo certo, ela sai para produzir, buscar o seu alimento, né? Não só ela, os animais fazem isso, né? O homem é o único ser que, na verdade, ele é voltado à preguiça, não faz nada dentro da sua esfera, porque o animal, o que ele faz é no instinto dele, né? Aqui fala, Provérbios 24:30, fala sobre algumas desculpas do preguiçoso para não sair de casa. Ele fala, um leão está lá fora, não lava a própria boca. Hoje as desculpas são infindáveis. Estou passando mal, o carro quebrou, perdi o ônibus, entre outros, né? Hoje o cara não quer trabalhar, ele liga para o patrão, eu estou passando mal, vendendo saúde. Meu carro quebrou, o carro na garagem. Eu não vou poder hoje porque surgiu um problema aqui, problema nenhum, porque é preguiça, o problema dele é preguiça. Felizmente, existe, principalmente na área, né, que a gente trabalha, funcionário público, né, eu vejo muito isso. As pessoas dão atestado médico sem estar doente, só porque não quer ir trabalhar, né? Vai para outros lugares, mas não quer trabalhar. E como aí ele dá o atestado médico sem estar passando mal,
para faltar ao serviço, comprometendo o quadro de funcionários, né? Então, assim, infelizmente a gente vê muito isso. Outra hora fala, não foi porque meu carro quebrou. Às vezes o carro nem quebrou. Mentira, mas é porque são as desculpas que já existem desde a área de provérbios, né? Tem um leão lá fora, se eu sair ele vai me matar, né? Ah, não vou não, porque eu estou passando mal, eu tive que sair e não cheguei a tempo, né? Então são infindáveis as desculpas para um preguiçoso. E 99,9% do que ele fala é mentira, porque ele quer enganar, né? Então, tem até brincadeira que a pessoa fala assim, por que você não veio assim? É porque eu tive que ir no velório da minha mãe, assim, mas você não tinha enterrado ela semana passada? A pessoa até esquece das desculpas que ele fala, né? Inclusive, isso é muito comum. Eu já vi casos de pessoa contar uma história de mentira para se livrar de responsabilidade e depois, na frente, ele próprio se contradizer sem perceber, porque a mentira, ela não tem fundamento, ela não é firme, igual a verdade. Na verdade, é verdade. Então, o preguiçoso, ele comete dois pecados, o da preguiça e o da mentira, que são dois pecados, né? Mentir também é pecado, né? Então ele comete o pecado da preguiça, que ele não quer trabalhar, e ele acrescenta esse pecado da mentira, porque ele fala algo que não aconteceu de verdade. Porque quando você é um bom funcionário na empresa, você não precisa mentir, você pode falar a verdade que o seu chefe vai entender, ele te conhece, ele sabe que você é uma pessoa responsável, né? Graças a Deus eu tenho sido assim, no meu serviço. Eu falo com meu chefe tranquilamente e eles me conhecem, né? Eu procuro demonstrar o meu caráter cristão, meu caráter de pessoas trabalhador, né? Então, eu não tenho esse problema. Mas eu vejo pessoas que às vezes até para pedir uma folga, ele está inventando, eu já vi casos de pessoas falar assim, se não me der a folga, eu vou meter um atestado médico, né? Já vi pessoas falar isso na minha profissão, no meu serviço onde eu trabalho, né? Então, não é assim que funciona. Eu já pedi folga, o chefe falou que não podia, eu fui trabalhar, né? Já fui inclusive até em alguma situação passando mal que teria o direito de pegar um atestado médico. Então, estou dando exemplo porque eu vejo muito isso na vida profissional, pessoas que não valorizam o trabalho que tem, porque isso também é desvalorizar o trabalho que tem. Quantas pessoas lá fora estão desempregadas e a pessoa tem um emprego, a pessoa está dando o famoso ditado no vulgo popular, né, dando tomé, tentando enganar, né? Só que a mentira, como diz o provérbio, né, o ditado popular, ela tem perna curta. Uma hora a pessoa descobre. E outra coisa, a pessoa que faz isso vai perdendo a credibilidade também, né? Porque o preguiçoso, tudo para ele é ruim. Todo lugar que coloca ele para trabalhar, ele arruma uma desculpa, ele arruma uma dificuldade. Tudo para ele está ruim. Porque na verdade porque ele não gosta de trabalhar. Preguiça e suas consequências. Tem um erro. Conceituando a preguiça. De maneira geral, a preguiça tem a ver com a aversão ao trabalho, um estado de prostração, morosidade e lentidão. Do ponto de vista psicológico, tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras. Pode se revelar como aversão à ideia de disciplina e ordem. Então, o comentarista da lição, ele fala duas situações. Uma primeira, né, que ele fala aversão ao trabalho, né, e ele também fala que também tem no sentido psicológico, uma disposição crônica, porque tem pessoas, né, psicologicamente, ele gera isso na mente dele e se torna quase que uma doença para ele, né, a indisposição para trabalhar. Existe situação, por exemplo, que a pessoa precisa tomar remédio de estímulo, né, porque ele fica tão preguiçoso que ele cai no ócio, fica naquela vida desanimada, né, uma vida sem frutificar, sem produzir nada, né? Imagina, a pessoa levanta de manhã, quando chega à noite vai dormir, ele não fez nada durante o dia, não produziu nada, ele só vegetou, né? E isso cria também até uma certa depressão em algumas pessoas, porque ele começa a perceber, imagina você no meio da semana dentro de casa e percebe que todos os seus colegas estão correndo atrás, trabalhando, estudando, né? Você vai encontrar só no final de semana, e muitos deles no final de semana vai estar cansado e você descansado. Então, para muitos, já vi casos de pessoas que caem na preguiça e depois a preguiça gerou até depressão. Então, tem que tomar cuidado, porque a vida, ela tem que ser vivida com intensidade, né? Você precisa viver com intensidade. Eu preciso perguntar para Deus qual é o propósito que eu estou aqui, para que eu estou aqui, né? O que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente que vivo, o que eu posso fazer para produzir, né? Mas o preguiçoso não quer saber disso. Ele pensa, o que eu posso fazer para alguém me ajudar? Ele fica pensando só assim, né? Então, a versão, a disciplina e ordem, né?
também pode ser um sintoma que revela um problema orgânico. Além disso, com a preguiça, é possível deselencar sentimentos de tédio, que eu acabei de falar, melancolia, a partir da combinação de fatos orgânicos, ambientais e até depressão. Então, você observa aqui, é lógico que ninguém nasce preguiçoso, né? Aí, o cara nasceu com preguiça. Preguiça não é doença, é um problema psicológico que pode gerar uma doença, né? Não tem como a pessoa falar assim, não, Deus, quando eu conheci ele nunca gostou de trabalhar, ele tem uma doença, precisa... Não, isso não é doença, isso é falta de disposição, é falta de iniciativa. Mas ela pode sim gerar, como está aqui, ó, ela pode gerar tédio, né, melancolia, a partir da combinação de fatos orgânicos e ambientais. Ela pode gerar até depressão. Então, se você não faz nada, fica dentro de casa, né? Eu, às vezes, esses últimos dias eu estou afastado do meu serviço devido ao meu acidente. Tem dia que eu fico dentro de casa, eu acho o dia muito longo, porque eu sou muito ativo, né? Então a gente precisa fazer as coisas, então a gente fica tentando preencher tempo. E o cara que não está nem aí, o que ele vai fazer? Ele só quer dormir o dia todo. Quando ele chegar no final da vida, ele não vive a vida, porque quem dorme mais do que o necessário, ele vive menos, né? Então, enquanto você dorme, alguém está trabalhando. Enquanto você dorme, alguém está estudando. Significa que quando você acordar, essa pessoa está bem mais à frente que você, nos estudos, na profissão, na vida financeira, e você vai ficar para trás, né? Por quê? Enquanto você só quer dormir, essa pessoa está produzindo. Então ele vai ter mais que você, isso é fato. Então se eu deixo de produzir e alguém produz, ele vai ter mais do que eu. E isso vai gerar em mim até uma certa inveja. Nossa, fulano tem um carrão, nossa, fulano tem um estudo, fulano fez a faculdade. Você teve as mesmas oportunidades, nós tivemos as mesmas oportunidades e não corremos atrás, depois não adianta chorar, né? Descansar não é ser preguiçoso, pois o próprio Deus deu ao homem um dia para descanso. Inclusive tem pessoas que nunca descansam por causa da ganância. Isso também é pecado. Temos que ter momentos de lazer ou mesmo ficar em casa para repor energia. Por quê? Agora vamos entrar num outro contexto aqui. Ainda que a lição trabalha só dentro da preguiça, eu trouxe aqui um contexto também mostrando que descansar, né? Na verdade o comentarista dá uma pincelada também, descansar faz parte também da nossa vida. Não adianta você achar que ser trabalhador e correr atrás é viver trabalhando 7 dias por semana, não. Eu preciso tirar um dia para descansar, um dia de lazer, né? Tem que tirar um período para isso também, para descansar, para curtir a vida. Senão você vai vir trabalhando a vida toda e quando você estiver velho, você não vai nem usufruir do que você conquistou, né? Tem gente que vive a vida toda ganhando dinheiro. Quando fica velho, ele gasta todo o dinheiro com a saúde dele, porque não cuidou dela enquanto ele estava trabalhando. Então, precisa. Outra coisa interessante, é muito bom, pelo menos eu gosto disso, você tirar um dia para ficar em casa. Hoje eu quero ficar em casa sem fazer nada, quero só ficar relaxado, né? Isso é também saudável, né? Você não pode fazer isso, é preguiçoso, faz isso todo dia. Então, se faz todo dia é preguiça, mas uma vez, né, você tirar um tempo, eu quero ficar em casa hoje, de vez em quando eu faço isso, ficar em casa hoje não quero fazer nada. Às vezes eu não saio nem na rua, ficar quietinho dentro de casa, só para relaxar, recompor as energias, né? Eu, na verdade, eu falo isso, mas eu nunca deixo de fazer, eu estou sempre fazendo alguma coisa, mesmo dentro de casa. Mas é diferente quando você faz por uma responsabilidade. Então, quando você faz por fazer, né, só para o tempo passar, é diferente. Então, isso também é bom, porque isso combate a ganância. Tem gente que quer que quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele tem, mais ele está buscando atrás. Às vezes já chegou a hora dele falar, Deus já falou que tá bom, pode parar. Agora vai viver do que você tem, vai curtir sua vida com mais tranquilidade. Não, o cara tá igual maluco correndo atrás. É igual aquelas pessoas que aposentam, né? Depois de 60, 70 anos de aposentadoria, 65 anos de aposentadoria, a pessoa continua trabalhando, né? E vai trabalhar até morrer. Para juntar dinheiro para quem? Para depois os filhos ficar brigando na justiça por herança, em vez de curtir a vida dele, o resto da vida que falta, né? Ainda que vai viver muitos anos. Mas isso é muito importante, a gente ter esse equilíbrio. Trabalhar muito enquanto eu tenho saúde, enquanto eu estou forte, enquanto eu estou mais jovem, para quando eu estiver um pouco mais velho, eu descansar, né? E viver daquilo do fruto do meu trabalho. Porque não adianta, né? Eu conheço casos de pessoas que estão com quase 70 anos e estão trabalhando até hoje e já teve a opção de parar há 10 anos, mas quer continuar ganhando dinheiro. Aí você imagina, para que isso, né? Então, combater a ganância também. Muitas vezes a pessoa perde qualidade de vida, perde família, perde lazer por causa de trabalho. Eu conheço pessoas que acham que a vida é só trabalhar. Também é pecado, porque o próprio Deus ele nos deu um dia para descanso. Trabalhar 6, o 7º descansar. Preguiça paralisa o seu desenvolvimento. Isso é fato, né? Se você é um preguiçoso, se eu sou um preguiçoso, eu não vou desenvolver em nada, né?
Nada que eu pegar vai dar certo, porque eu tenho preguiça, né? O preguiçoso, ele não tem paciência de ficar parado fazendo a mesma coisa, a rotina, que nós vamos falar daqui a pouco. Tudo para ele que é rotineiro fica cansativo, né? Às vezes, quando eu pego algo que eu faço no meu trabalho que eu acho rotineiro, e isso acontece em toda a profissão, você está trabalhando, você não, mas todo dia fazendo a mesma coisa, sabe o que eu faço? Sabe o que me consola? Quando chega o dia do pagamento, todo dia eu faço a mesma coisa, mas eu vou pegar meu salário por isso. Então eu trabalho por um salário. Então, se eu tenho um salário, não importa a rotina, importa que no final eu vou ter um fruto daquele trabalho rotineiro. Mas o preguiçoso não, ele quer diversificar, né? E não é errado se você tenha condição de fazer isso. Eu estou falando daquele que acha que tudo que coloca para fazer é só isso, só isso. Não, mas tem que pensar lá na frente o fruto que você vai receber por esse trabalho. O preguiçoso nunca vai conseguir vencer na vida. Ninguém ganha a vida deitado o dia todo, lógico, né? Enquanto o preguiçoso quer ficar parado, outros estão correndo atrás. E com certeza, enquanto o preguiçoso não progride na vida, em nada, quem trabalha vai muito mais longe, inclusive na vida acadêmica, chega na frente quem estuda, né? A pessoa tá vendo o outro lá, o cara já tem a faculdade, o cara teve as mesmas oportunidades, mas ele prefere ficar dormindo. Enquanto ele está dormindo, o outro está comendo livros, o outro está lendo, está estudando, né? Ou está aprendendo uma profissão. Então é evidente que quem está dormindo o dia todo vai ficar para trás. E depois vai ficar até com vergonha, porque teve as mesmas oportunidades, mas não tem os mesmos benefícios que o outro tem. Não pode colher nada, porque se você não planta, você não vai colher, né? Se você não plantou, você não vai receber. Então, infelizmente, é assim que funciona. Então, se você quer vencer na vida, principalmente jovem, né? Estamos falando de lição para jovem, é o momento que você precisa correr atrás, estudar, aprender profissão, né? Hoje em dia, as coisas até um pouco mais fáceis do que na minha época era mais difícil, né? Até para estudar era mais difícil. Hoje não, hoje o estudo, infelizmente, até perdeu um pouco a qualidade, mas é mais fácil estudar hoje. Então, estuda, corre atrás da sua profissão, vida profissional, né? Em vez de ficar achando que vida é só balada, igual tem muito jovem por aí, que acha que tem que ganhar dinheiro no meio de semana para gastar no final de semana, né? Eu conheci uma pessoa assim, que ele acha que todo dia que ele ganha de segunda a sexta, ele tem que torrar ele todo no sábado e no domingo. Às vezes na segunda-feira nem conseguia trabalhar. Nunca progrediu, nunca teve nada, né? Aí vem um colega que tá de carro, não falando de um carro, assim, mas com certeza ele tem equilíbrio, ele soube trabalhar, ele soube investir, teve a mesma oportunidade. Então é importante eu entender isso, porque muitas vezes nós não chegamos lá na frente, não é porque não conseguimos, é porque nós paramos, é porque nós deixamos de lutar. Entendeu? Quando você continua guerreando, você vai chegar lá. Talvez você não vai chegar na frente de todo mundo, mas vai chegar junto com muita gente, né? Porque vai depender muito da circunstância da vida também. Então, quem está dormindo o dia todo não vai conseguir fazer nada, né? E eu até gosto, eu tenho o hábito de levantar cedo, eu gosto de levantar cedo, porque eu gosto de aproveitar meu dia ao máximo. Eu acho que quanto mais cedo você levanta, mais tempo você vive. Você precisa de, no máximo, né, 8 horas para dormir, ou no mínimo 8 horas para dormir, né? No máximo mesmo, passou de 8 horas, já está dormindo demais. Então você precisa de 8 horas para recompor. Então você tem 16 horas para você fazer as suas coisas. Essas 16 horas você divide entre trabalho, entre escola e entre família. Se você conseguir fazer isso, você vai ter uma qualidade de vida e um fruto excelente do teu trabalho. Mas se você acha que tem que dormir 10, 15, 20 horas, você dorme mais do que trabalha, então você vai ter menos do que quem está trabalhando, né? Ou estudando, né? Porque hoje também tem essa questão. A pessoa, em vez de estar preparando para um vestibular, para o Enem, está vendo filme, está dormindo e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Outra coisa importante, falei aqui, o preguiçoso também, ele gosta muito mais de lazer do que de trabalho. Então, muitas vezes ele fica mais viciado numa televisão, né, numa Netflix, num HBO, ele quer ver televisão, então ele fica o dia todo vendo televisão e o outro trabalhando. Moral da história, quando chegar no final da vida, o outro foi muito mais longe, porque a televisão ela não vai te dar nada, né? É um lazer, é bom? Mas no lazer, não pode fazer parte da sua vida. A mídia, né, a internet, hoje ela tem roubado muito tempo das pessoas, né, tanto no relacionamento familiar quanto no trabalho. Tem muita gente, né, que está ficando para trás, está ficando atrofiado na vida espiritual, na vida
financeira, na vida profissional por causa da mídia, por causa da internet, porque está muito envolvido, muito mexendo demais com isso. A internet é boa, a mídia é boa se você souber usar ela para produzir algo. Igual eu estou fazendo aqui. Eu estou usando a internet, estou usando a mídia para produzir um estudo bíblico. Mas esse estudo bíblico não nasceu aqui, né, nesse vídeo. Esse estudo bíblico é horas a fio de estudo que eu faço para trazer aqui para vocês. Então, não é algo que nasceu agora. Eu tive investimento financeiro na minha biblioteca, nos meus cursos, e também o tempo que eu gasto todo dia estudando. Então, a mídia é muito boa se você souber usar. Se você não souber, vai só te tomar tempo, né? E o preguiçoso gosta muito disso, de perder tempo. Você conseguiria responder qual o propósito da sua vida? O senso de responsabilidade tem a ver com a consciência que temos da vocação da nossa vida. De acordo com isso, é que teremos a motivação para levantar todo dia a fim de fazer alguma coisa, ter um propósito na vida. Então, aqui está uma pergunta. Você conseguiria responder qual é o propósito da sua vida? Para que você existe? Né? Se você conseguir responder, o senso de responsabilidade tem a ver com a consciência que temos da vocação da nossa vida. Então é isso que me faz ser responsável, né? Eu tenho um propósito, eu não posso ser só um parasita, eu não posso ser só uma pessoa que passou aqui sem deixar um legado, né? Então esse senso de responsabilidade, ele é um dos fatores que combate a preguiça. De acordo com isso, teremos a motivação para levantar todo dia e fazer algo para produzir. É tão bom quando você chega no final, você fala assim, olha, eu fiz isso aqui, olha, foi eu que fiz, eu passei por aqui, deixei aqui minha marca, né? Quem que fez? Foi o fulano que fez, não, ficou muito bem feito, né? Na vida profissional, é muito bom quando você faz algo, e você olha para trás, você vê o esforço do seu trabalho, você vê ali o fruto do seu trabalho, né? E o preguiçoso, quando ele olha para trás, o que ele vê? O fruto da sua preguiça. Quando ele vai para trás, só vê que ele dormiu o dia todo, ele só vê que ele ficou vendo televisão o dia todo, ou às vezes andando para a rua, né, como vagabundo o dia todo, ele não tem nada para falar assim, aqui eu deixei minha marca, né? Uma das características de ser homem, por exemplo, né, quando eu falo homem, hoje também eu estou incluindo mulher, né, ser a pessoa honesta, trabalhador, uma das características é exatamente a dignidade que você tem pelo que você faz, né? A dignidade que você recebe pelo que você faz e pelo que você é. As pessoas olham para você, não, aquele ali, né, e aquele ali é uma pessoa guerreira, né? É uma pessoa guerreira e não aventureira, porque o preguiçoso ele é aventureiro, ele não é guerreiro, né? Então precisa entender esse propósito na vida. Cuidado com o corpo também é importante para termos uma vida ativa, saudável e com saúde. A nossa saúde conta muito no dia ao realizar nossa tarefa. Uma alimentação moderada, uma noite de sono equilibrada, tudo isso nos ajuda temos um dia produtivo. Então temos aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, a saúde, cuidar do corpo, principalmente o jovem, vamos dizer assim, né? A pessoa de meia idade, né? Ver que a saúde lá vai ficando definhada, lá vai, né, acontecendo algo que não é muito normal, precisa ter, a luzinha precisa acender, não, eu preciso melhorar, eu preciso me exercitar mais, eu preciso fazer algo para queimar um pouco mais de caloria, estou queimando pouca caloria, né? E uma das coisas que o preguiçoso faz muito, gosta de fazer, é comer, né? Ele gosta de estar sempre comendo, porque ele está com a mente vazia, ocioso demais, então ele vai tirar essa ansiedade dele, essa ociosidade na alimentação, e às vezes come desregrado, né? Aí prejudica a sua própria saúde. Então é muito importante eu ter esse cuidado também com a minha alimentação, com a minha vida diária, né? Eu mesmo, graças a Deus, eu tenho procurado, eu preocupo com isso. Quando eu vejo que a minha alimentação está me prejudicando, eu dou uma maneirada, porque o estômago ele é traiçoeiro, ele quer nos dominar, né? E é psicológico. Então tem que tomar cuidado, precisa aprender a equilibrar as coisas, né? Comer é um prazer, mas tem que ser saudável. Se não for saudável, deixa de ser prazer e vira para você um vício, né? A nossa saúde para realizar a tarefa, uma alimentação moderada, uma noite equilibrada, né? De sono equilibrado, que eu falei, no máximo 8 horas, passou disso aí já está desequilibrado. Uma vez ou outra você vai levantar mais tarde, isso não é errado, né? Às vezes um dia eu estou descansado, não tem nada a fazer amanhã, eu posso levantar mais tarde, uma vez ou outra, isso é normal, né? Dormir um pouquinho mais tarde, brinca, ou dormir até mais tarde um pouquinho, isso não é pecado não, né? Se você não está ferindo nenhum princípio do que falamos aqui, não é pecado algum. O que não pode é ser rotineiro na sua vida, né? Tudo isso vai fazer você ter um dia produtivo, né? Eu gosto muito disso. Às vezes eu levanto de manhã para fazer as coisas, aí quando eu chego no final do dia, eu falo, graças a Deus eu fiz tanta coisa, e às vezes eu sou muito enérgico, quando eu saio para fazer uma coisa, eu já saio resolvendo um monte de coisa. Quando você chega de tarde, à noite, nossa, hoje meu dia foi produtivo. Mas é muito ruim, quando eu chego de tarde, já aconteceu algumas vezes comigo,
Senão hoje eu não consegui fazer nada, não consegui terminar nada do que eu comecei, né? Então eu não tive um dia produtivo. Eu sempre faço no final do meu dia a avaliação do que eu fiz durante o dia, né? Cultivando uma rotina saudável, porque nós falamos aqui sobre rotina, nós falamos agora mesmo sobre trabalho. Tem trabalho que ele é rotineiro, né? A pessoa trabalha eu fico admirado, eu acho interessante quando eu conheci, né, pessoas, foi motorista de ônibus durante 20 anos, né? 20, 25 anos, motorista de ônibus, toda a vida dirigindo um ônibus, é rotina, mas o cara aposentou naquilo ali. Eu acho interessante, é uma persistência, né? Poderia ter demais, poderia, mas pelo menos ele tem uma rotina que foi saudável, porque durante 20 anos ele conseguiu fazer a mesma coisa sem reclamar, né? Tem gente não, que ele não consegue ficar 6 meses no lugar, né? E ele acha que é porque ele é versátil, né? Não, é porque é preguiçoso, né? Não vem que negócio que não é versátil, não. Eu mesmo sempre vivi uma vida seguinte, eu sempre procurei sair do meu, eu trabalhei em várias funções, né? Tem algumas profissões, mas eu sempre procurei sair para cima, eu sempre trabalhava visando sair para cima, nunca sair e ficar desempregado e vivendo de seguro-desemprego, porque tem gente que gosta de fazer isso, viver de seguro-desemprego, viver de Bolsa Família, não ter nada contra, se precisa, tudo bem, mas tem gente que faz disso o seu estilo de vida. Para mim não, né? Para mim, graças a Deus, eu nunca precisei dessas coisas, sempre corri atrás, né? E posso falar com muita tranquilidade que isso aqui é uma coisa que não me atinge. A preguiça nunca fez parte da minha vida, né? Graças a Deus não. Por isso eu posso falar com muita tranquilidade. Uma rotina saudável. Observe a natureza. O exemplo da formiga, visto em Provérbios 6, mostra como o seu ritmo e tempo são harmoniosos, né? Ou seja, a rotina não é para nos oprimir, pelo contrário, é para nos dar maior liberdade, para escolher as melhores opções que estão diante de nós. Uma boa escolha trará maior resultado e evitará a fadiga. Então, o que é a rotina? Olha que interessante que comentar essa parte. Ela não veio para nos oprimir, mas pelo contrário, para nos dar maior liberdade para escolher. Enquanto eu tenho uma vida rotineira, eu tenho como estar pensando mais à frente, escolher algo mais e sair até dessa rotina, pegar algo melhor, né? Porque quando você faz um trabalho todo dia, fica tão natural que você não se esforça. Fica natural você fazer. Você já não tem mais preocupação, já sabe aonde ir. Então, esse tempo que você tem de não ter que esforçar muito a mente, é o tempo que você consegue para pensar em progredir um pouco mais, né? E você vai ter uma boa escolha, trará maior resultado e evitará a fadiga, né? Então, ao contrário da rotina, é a vida fadigada. A vida fadigada também é um prejuízo para o homem. Então, precisamos ter esse equilíbrio, esse controle. Nossa conclusão. O livro de Provérbios nos traz um alerta contra a preguiça. Precisamos estar atentos para não cair no ócio. Temos o senso de responsabilidade e viver uma vida que faça sentido. A preguiça impede as maiores conquistas e com isso vem as maiores frustrações. E se deixarmos passar, amanhã poderemos nos lamentar. O tempo perdido não se recupera, né? Então, as pessoas... não, depois eu corro atrás, amanhã eu resolvo, né? É um ditado que a gente gosta de usar. Não se deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Eu gosto de fazer minhas coisas dentro do prazo correto. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje, porque o depois pode nunca chegar, o amanhã pode nunca chegar. Não, eu esperei até agora, espero mais um pouco. Não, esperei até agora, espero mais um pouco. Quando você assustar, você já passou da linha de chegada, ainda está esperando o que você deveria ter feito. Então, ela vai trazer frustração se você alimentar a preguiça, vai trazer frustração, vai trazer desânimo, vai trazer inveja, que você vai ver pessoas que prosperam e você não. Então, peça a Deus, né, para que te dê ânimo. Se você está desanimado, né, ainda não tem uma opção de vida, principalmente a juventude, quando está entrando no mercado de trabalho, ele fica sem saber realmente o que ele quer. Pede a Deus direção, né, e tente fazer algumas coisas primeiro, para depois ver se é aquilo que você quer. E outra coisa, a gente precisa entender que eu preciso gostar do que faço para fazer bem, mas preciso também que essa coisa que eu faço me traga retorno. Não adianta eu gostar de fazer alguma coisa que não vai me dar retorno algum, né? Então eu sempre penso as duas coisas. Eu preciso gostar do que faço, mas preciso entender se o que eu estou fazendo vai trazer retorno para mim, né? Eu não vou trabalhar numa empresa ou numa firma, não vou trabalhar na firma só porque eu gosto do serviço, mas eu não vou ter um bom salário. Eu prefiro trabalhar num lugar que eu não goste tanto do trabalho, mas que eu ganhe mais. Porque na lei do trabalho o retorno é mais importante. Alguém vai dizer que não, mas para mim eu penso assim. Eu não vou trabalhar na empresa só porque eu gosto e ganho pouco e deixar de trabalhar numa outra profissão que eu não gosto, mas lá eu vou ganhar mais. Se eu vou ganhar mais, é natural que eu vou ter mais facilidade de adquirir as coisas. Então eu penso assim, o importante é quando você consegue associar as duas coisas,
fazer o que gosta e ganhar bem por isso. Mas se o que você gosta não te traz retorno, você precisa explorar outras opções, né? Mesmo que você não goste, né? Eu, por exemplo, trabalho numa profissão que eu não sonhava para mim, né? Mas é uma profissão que me trouxe retorno melhor do que o que eu fazia. Então, se perguntar assim, Marcelo, você ama essa profissão? Não, não era a minha intenção, mas surgiu a oportunidade, eu entrei e dei certo. Então, muitas vezes, nem sempre que você gosta é o que vai te trazer retorno. Então, você tem que pensar o que você quer. Você quer ter prazer no trabalho ou quer ter fruto, quer ter dinheiro? Vamos ser bem claro, quer ter dinheiro. Às vezes o cara trabalha numa empresa lá, ele gosta do serviço e ganha salário mínimo, mas tem um outro lá que trabalha numa empresa que não gosta e ganha 4 salários mínimos. Ou seja, o que você gasta, o que você ganha no mês, ele ganha na semana. Então, o que é melhor? Então, precisa pensar isso aí. São questões de pensamento, de posições, são questões de princípios, você precisa estabelecer. Vai fazer a faculdade, né? Eu sempre orientei, vai fazer a faculdade, eu gosto de estudar isso, mas aquilo vai te trazer retorno. Como é que está o mercado de trabalho para essa profissão? A gente precisa pensar. Eu conheço muita gente com nível superior na gaveta, com canudo na gaveta, porque estudou e não conseguiu colocação no mercado de trabalho porque está muito saturado. Então procure fazer algo que vai te trazer retorno. Vai fazer uma faculdade, vai ficar 4, 5 anos estudando, então fique, né? Quando você sair dali, já tem uma fileira de gente esperando para trabalhar na empresa lá, ou no funcionário público, né? Não, o cara faz um cursinho lá, só para fazer, passou 4 anos na faculdade, conheço pessoas que fez curso de superior aí que até hoje nunca exerceu a profissão, e tem anos que terminou o curso. Então, eu nunca quis isso para minha vida, eu sempre quis estudar naquilo que eu gosto, mas também naquilo que me traga retorno, né? Com exceção da teologia, que a teologia a gente estuda, mas é para o reino de Deus, né? Dá retorno para algumas pessoas, mas não é o meu caso. O meu caso foi para servir o Senhor. Mas tem gente que entra na faculdade, estuda porque gosta daquilo, mas aquilo não dá retorno nenhum. O mercado é muito saturado, então tudo isso tem que ser pensado se você quiser se dar bem na vida, né? No mais, está mais uma lição importante, né? Falando sobre preguiça, falando sobre como combater essa preguiça, e aprendemos aqui que o Senhor, Ele nos dá a condição de viver bem nessa vida, desde que deixemos a preguiça de lado e trabalhemos tendo propósito nessa vida, para não ser simplesmente pessoas vegetarianas, né? Vegetando, melhor dizendo, né? Aqui nessa vida. Eu preciso chegar no final da minha vida e olhar para trás e deixar um legado. Então, isso é bíblico e é saudável e é a vontade de Deus. Como eu falei, Ele criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden e falou, vocês vão cuidar do jardim. Não precisaria se não quisesse, mas Deus não precisaria que eles cuidassem, mas Deus colocou na mão deles a tarefa de cuidar. Deus deu os animais e falou para Adão, você vai dar nome para esses animais. Deus poderia ter dado nome a ele mesmo, mas Ele quer que o homem tenha uma atividade, Ele quer que o homem tenha algo para fazer, para ocupar sua mente, né? Porque tem um ditado que a gente usa muito, mente vazia é a oficina do diabo. Então, ocupa tua mente com uma coisa, com leitura, com estudo, com trabalho, mas nunca deixe a preguiça bater na tua porta, porque o dia que ela vier, ela traz com ela, o dia que ela vier, ela traz com ela a pobreza, ela traz com ela o fracasso. Não deixe a preguiça bater na tua porta. Mande ela embora, porque indo ela embora, vai embora a pobreza, vai embora o fracasso e vai ficar na sua vida a prosperidade e a bênção do Senhor. No mais, que Deus possa te abençoar. Estamos aí com mais uma lição, mais uma vez convidando a você a estar se inscrevendo no canal para nos ajudar. Também, se gostou do vídeo, compartilhe, dá um likezinho para nos ajudar e também ativa o sininho para receber a notificação. E se tiver alguma dúvida, discordar de alguma coisa, poderá estar falando conosco nos comentários, que na medida do possível estaremos respondendo a todos. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.